Virtual Notícias traz a informação. Virtual News. Olá, 9 horas mais 39 minutos. Um bom dia para você que se encontra em www.radiovirtual.com.br. Quinta-feira, dia 21 de julho de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Quinta-feira, o sol aí aparecendo, né? Uma noite de frio, um pouquinho de chuva nos dias anteriores, mas aí o inverno permanecendo. Lembrando que nós teremos aí uma grande frente fria chegando aí a segunda do inverno, né? Bom dia, Maria Clara. Bom dia, André Lima. Bom dia, Marcião. Mais uma quinta-feira, estamos aqui ao vivo. Quiser acompanhar a gente aí, já falou, Rádio Virtual com 2 L's. .com.br. Estamos aqui para comentar as principais notícias do mundo. Agradecer as várias cidades que estão conectadas, na Baixada Santista, fora da Baixada Santista também, pessoal conectado na virtual, bem como no exterior, né? Tem um público em alguns lugares aí que o pessoal fica antenado e acompanhando, né? Os brasileiros fora do país acompanhando as notícias. Eu fico imaginando, que hoje é diferente, hoje nós temos a internet, ela proporciona um alcance maior. Eu fico imaginando as pessoas que saíam do país, iam para fora e ficavam procurando notícias, né? Hoje... Muito bem. Na verdade, essa questão da internet, nós começamos lá atrás, nos idos de 2002, 2003, e ainda, na verdade, era uma coisa muito limitada, a internet de escada, muitas vezes ainda, depois começou algumas condições melhor, e a dificuldade do áudio. Nós utilizávamos um programa chamado Pautalk, que era uma sala onde você transmitia o áudio e as pessoas acompanhavam. Existia um link de Pautalk e as pessoas acessavam, né? Então, começava ali essa questão do streaming, que depois veio avançando, e aí os dias de hoje, essa velocidade. A internet, que não era a grande mídia, que hoje é a grande mídia, sem dúvida, não tem que se discutir. Já se tornou a grande mídia do país. Vamos preparados para as notícias? Bora! Vamos lá? Vamos. As notícias desta manhã de quinta-feira, dia 21 de julho de 2022. Para não passar em branco, André, novo aplicativo do Cade Único agiliza o acesso da população aos programas sociais. Interessante isso, né? Muito bom. Tem o acesso do programa, né, do Cade Único, essa questão, as pessoas podem acessar, eu só não sei se elas têm condições para acessar, né? Aí você tem que pensar no equipamento e também na disponibilidade do sinal de internet. Né? Isso, tem disponibilidade da pessoa inteira internet, né? Também, então. A pessoa que não tem, vai ter celular, vai ter condições de... Desafios. Eu acho que precisava aí, cada cidade ter essa agilidade no cadastro. Mas a intenção, bom, o 5G vem para isso, viu? O 5G parece que vem para... É que durante a pandemia, nós observamos o número de pessoas que estavam totalmente fora. Opa, com certeza. A margem de tudo isso. E se essas pessoas têm acesso à internet? Exato. Quer dizer, muito bem colocado. Vamos agilizar. Legal, agilizou o cadastro único digitalmente. Tudo bem, mas todo mundo tem esse acesso digital? Tem pessoas que para acessar o WhatsApp não conseguem. Márcio, por mim, nós deveríamos ter totens espalhados pela cidade para as pessoas que não têm acesso. Mas... Eu volto a frisar, nós estamos num período de transição. Nós temos que ainda ter um modal de atendimento ao público. Pode ser apenas 10 pessoas, mas elas têm o direito de ser atendidas. É o mesmo que o Poupa Tempo, né? O Poupa Tempo você pode fazer o agendamento pela internet, como você também pode fazer o agendamento lá presencialmente pelos totens. Isso, muitos processos também já estão na internet totalmente. Eu acho que esses totens deveriam estar em outros prédios públicos, né? Prefeitura e tal. O acesso, né? Mais próximo. Mais próximo. E aí é meio complicado isso. Atuações por manusear balão triplicam neste ano. Soltar balões é crime. Algo que existe, todo mundo sabe que é crime, mas, né? E continuam soltando. Eu acho que triplicou. A tipificação, eu não lembro se a tipificação é como crime ou é contravenção penal do balão, soltar o balão. Triplicou. Não, é crime, não é nem contravenção, não.
SESC e Senat promoverá 2 grandes ações com comemoração ao Dia do Motorista. E o Dia do Motorista é no dia 25, né, de julho. E vai ter o SESC e Senat aí de 23 a 24, vai estar com as portas abertas e preparando aí para o Dia do Motorista. Parabéns ao motorista, porque a gasolina baixou, viu? Parabéns pra você. Legal, valeu, muito obrigado. Eu também sou motorista. Eu também fiquei muito feliz, parei no posto hoje, ó, eu vi a 5,20 a gasolina. Hoje em Cubatão? Hoje em Cubatão. Meu filho abasteceu e mandou pra mim. Tem música Aleluia aí? Eu, não? Sinceramente, eu não acredito Aleluia. ainda. Mas eu vou fazer uma piada. Se em Cubatão tá 5,20, na Praia Grande eles devem estar distribuindo e ainda... Pagando pra encher o tanque. Não, e uma lavagem grátis. Pagando pra encher o tanque. É 5, depois me passa o posto. 5,20 é o posto aqui da Vila Elizabeth aqui, ó. Meu filho abasteceu agora de manhã. Ah, que maravilha. Que bom, bem. é uma boa notícia. Boa notícia, valeu. O Procon tá agindo, o pessoal agindo, o pessoal com consciência. Isso é muito legal. Não. E eu acho que esse posto que é o posto que abastece a prefeitura, não sei, deve ser. Olha, rapaz, que coincidência, né? Itaú Unibanco realiza leilão de imóveis residenciais e comerciais na próxima semana. Nós vamos estar trazendo mais informações. Isso é bom trazer, viu, Márcio? Para o pessoal entender como é que funcionam esses leilões aí. A 14ª Conferência Anual da Rede de Cidades Criativas da Unesco, no Centro de Convenções Blumed em Santos, vai até o dia 22. Então, até sexta-feira está acontecendo aí esse evento internacional que a cidade de Santos está sediando. Ótimo. E a Associação Comercial de Cubatão se reunirá sobre a taxa do lixo. Antes tarde do que nunca, né? Antes A tarde gente do que vai nunca. voltar nesse assunto depois? Antes taxa do que nunca? É, antes taxa do que nunca. A gente vai voltar nesse assunto depois? Não, vamos falar dessa taxa logo. Agora? Porque assim, Não, sua veja. opinião. Vamos ver se compara com a minha. Vamos lá. A taxa tinha que ser implantada. Ok. Determinação Determinação. Mas ela não tem os critérios muito bem definidos. Na outra vez nós falamos a respeito de tamanho do Uma imóvel, percentual, quantidade de pessoas, peso e certo. tal. Isso a residência é um pouco complicado. Já para o comércio, eu acho que pela atividade você consegue definir bem. Vamos colocar da seguinte forma. Imagina nós aqui. Nós geramos o lixo, Isso. né, dentro da atividade. A atividade que nossa geração de lixo desenvolve, ela é bem menor do que uma outra tipificação de comércio. Sim. Os comércios de escritório são menores. O desenvolvimento é menor. Porém, a taxa de lixo é a mesma. É a As mesma. salas comerciais estão em 300 e poucos reais, na média anual. Então esse é o problema está nos critérios, né? Esses são os E critérios. se você Como é que parar nós para vamos fazer? imaginar que um escritório de advocacia, por exemplo, o lixo dele é um lixo limpo, tá? É papel. Tirando, claro, alguma coisa ou outra de alimentação, um resíduo, não sólido, um resíduo molhado, né? Ele pode muito bem ter dentro do seu escritório 2 lixinhos, um para comida, né? Para resíduo biológico, né? Mas Sei lá. assim, na verdade, o que acontece? Com o consumo aquele documento ali, tem um documento seu. Meu? Aí no chão. Aí eu Ó, tô caiu vendo a minha habilitação aqui, ó. habilitação Dia do dele. motorista, hein? Dia do motorista, ele já tinha. Ai, habilitação. Com essa questão do lixo, eu acredito que foi estabelecidos os critérios quando da aprovação da lei. Não, mas está no projeto de lei. Tá no Gente, projeto de os lei. critérios estão Agora, lá, tá? Estão lá, então foram Era só colocados. ler, era só dar uma ler. lida, Agora, só quem isso. tinha que ler isso? Quem aprovou. Quem aprovou, as Isso. associações que são responsáveis, você vai, depois que a vaca já foi pro brejo? Então, Márcio, a SIC, ela protocolou um pedido de reanálise na Câmara agora dia 17 ou foi dia 19, agora, coisa recente. E lá eles elencam umas coisas interessantes, por exemplo, quem paga à vista não tem direito a desconto. No IPTU tem, qualquer outra taxa tem algum benefício. Eles não levaram em consideração as atipicidades do nosso comércio. Por exemplo, nós temos muito ME, MEI e profissional liberal, né? Aí eu te pergunto, no teu olho, Sim. no teu olho, o ambulante vai pagar? Boa pergunta. Tá? É uma pergunta que precisa ser feita. Tá? Eu acho que talvez devido a essa avalanche de questionamentos fez com que a SIC se mobilizasse e chamou uma reunião para amanhã. A taxa de lixo, nós não tínhamos essa instalação da taxa. Não, a taxa já foi, a taxa já está implantada. implantada. O que vai discutir agora é valor. Valor.
Mas a alteração dos valores, eu não sei, posso estar falando besteira. Renúncia de receita, agora pode? Agora Não pode renunciar à receita. O município sabe disso. Não pode renunciar à receita. E agora? E agora vai ter que... E agora, José? Eles vão ter que chegar num denominador em comum, Márcio. Vai ter que chegar num denominador comum. Porque fizeram aquela reunião na semana passada, onde estava lá a secretária de Finanças, o diretor de Suspenderam o receita... pagamento, não suspenderam a taxa, suspenderam o pagamento. O pessoal, mas é que ficou em 6 meses. 12 ou 6, o valor é o mesmo, 300 e poucos reais. É o mesmo, uma sala é. de poucos metros quadrados. Se você fracionar em 12 meses, é que fica mais leve, né? A parcelinha diminui por mês, então fica... Qual é facilita. o lixo? Você tem os consultórios dentários que têm uma condição de lixo diferenciado, você tem as farmácias, você tem a parte Você falou dos alimentação. consultórios, eu vi uma publicação de um amigo que é veterinário, que ele paga uma taxa de lixo séptico, Sim, né? que é incinerado, é dado um outro destino. E diz ele, né, assim, aqui a gente precisa apurar com calma, mas ele diz que ele paga e não tem a coleta. Mas ele paga. Bom, se não se paga e não tem a coleta, a coisa Entendeu? está errada. Né? Então ele ficou, né, putaço, vamos assim dizer, porque já paga a taxa do lixo séptico, que é alta, ele é veterinário, e agora vem a taxa do lixo também, que é mais uma uma casquinha que tira, né? Ele paga lixo 2 vezes. Isso. Lixo séptico, quer dizer, o lixo dele é diferenciado. Bom, essa questão de tem assim que vai se reunir, né? Vai se reunir amanhã, às 19 horas, lá na sede deles, na Rua Bahia, tá? Vamos Pessoal, ver quem se tiver... vai ficar mais caro o molho do que o... Quem puder ir, vá, né? É bom para tomar conhecimento, né? Se tiver sugestões, eu acho que é válido, viu? A reunião é válida e... Vamos aguardar. Apesar Vamos aguardar de ser pronunciamento, tarde, né? Antes tarde ou Mais nunca. tarde do que nunca, mas parabéns pela iniciativa. Parabéns pelo atraso. Também. Vamos para uma matéria dessa quinta-feira? Vamos lá. E o Congresso tem até 7 de agosto para aprovar 3 medidas provisórias. As 3 medidas provisórias são analisadas pelo Congresso Nacional até o dia 7 de agosto, ou perderão a validade. Aqui disciplina o trabalho híbrido, presencial e remoto. Aqui autoriza a adoção de regras trabalhistas diferenciadas em situações de calamidade pública. E aqui traz novas datas para o recolhimento de encargos por parte dos empregadores domésticos. Tudo isso até 7 de agosto. Assim, como nós recebemos informação, estamos sempre em contato, acompanhando, havia um certo volume por parte do Congresso, nas pautas, nos desenvolvimentos dos trabalhos das comissões. Só que isso tende agora a reduzir, porque há uma preocupação agora com a eleição. 16 de agosto começa, né? A eleição, né? Começa. Então, o pessoal as matérias, as informações sobre o Senado são poucas. E muitas coisas agora acabam tendo uma facilidade maior de passar sem o conhecimento, né? Exato. A mídia toda se volta para as eleições e esquece de dar uma olhadinha no Congresso. Mas nós vamos ficar acompanhando tudo aquilo que está sendo votado, né? Mas isso é bacana, cara. Isso é mais um reflexo da pandemia, viu? Discutirmos o home office, né? Que as pessoas usam, mas na verdade ali é o home office híbrido, né? Você trabalha uns dias em casa e uns dias presencial. Você trabalha uma semana em casa, 4 dias em casa e uma na reunião, Exato. que tem se mostrado muito produtivo em muitas dependendo da situações, sua né? atividade, você não precisa estar, né? Tem condições. Vamos para a próxima matéria desta manhã de quinta-feira. Sim. Diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa foi encontrado morto. O diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa, Sérgio Ricardo Faustino, de 54 anos, foi encontrado morto na sede da instituição na noite de terça-feira. Segundo informações da instituição, na manhã de quarta-feira, Batista entrou na Caixa em 1989 e se tornou diretor da mesma área em março deste ano. A Diretoria de Controles Internos e Integridade é subordinada à vice-presidência de riscos da Caixa. Coube a ela, por exemplo, criar o programa de integridade da Caixa. Segundo a Caixa, a diretoria comandada pelo funcionário tem a função de fixar diretrizes e auxiliar os dirigentes, conselheiros e empregados durante a tomada de decisão voltada à prevenção, detecção, correção e mitigação de risco quanto ao compliance e à integridade em atos de corrupção. A morte do diretor está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal.
uma das hipóteses preliminares que são consideradas o suicídio. O setor que ele ocupava aí é um setor bem atípico, né? Ele começou no início desse ano, né? Não vamos nem falar da questão de corrupção, porque eu tô falando pela carga de atividades que ele, né? Que é o setor, a responsabilidade. Na verdade, é um setor em busca de crime de lavagem de dinheiro, entendeu? Ocultação de patrimônio. Esse é o função dele. O teor, né? 54 anos e foi encontrado morto nas dependências. É que a gente fala a palavra corrupção, Caixa. Vem eleição, né? Vem toda uma situação. Mas né, que é esquisito, é esquisito. É muito. Bom, sentimentos da família, viu? Sentimentos da família, porque já é algo trágico. Agora, não sendo também, é uma situação que começa a despertar muita preocupação. Vamos aguardar as investigações. Vamos aguardar. Pêsames aos familiares aí e... Poxa, vamos aguardar as investigações. E... Travessia Guarujá-Betioga está liberada para ciclistas e pedestres. A Secretaria Estadual de Logística e Transporte, através do Departamento Hidroviário, liberou o acesso à travessia de Betioga desde ontem, às 17 horas, para ciclistas e pedestres. O acidente, registrado no dia 12 de junho, no lado do Guarujá, foi provocado pela força da maré que soltou os cabos e amarras do flutuante e fez a ponte de 70 toneladas afundar 3 metros. Agora, o DH realiza testes de carga em um dos lados da ponte para permitir o embarque e desembarque dos veículos leves. Ainda não há prazo para a conclusão desta análise, de acordo com os técnicos responsáveis. Bom, boas notícias, né? Pelo menos o pessoal, os ciclistas e os pedestres vão Se você analisar um incidente desse tamanho, que foi em dia 12 de junho, e agora com um pouco mais de um mês já temos algum retorno, né? Isso é bom. Isso é bom, né? Isso é bom. E aí a manutenção tem que estar acompanhando. Claro que para os usuários, né, diários, deve estar um transtorno. De carro, o carro para fazer essa travessia vai demorar um pouquinho, né? Vai ter que pegar Rio Santos, aí vai ter que fazer a travessia do Guarujá pela Rio Santos. E é uma caminhada, hein? Apesar que Betioga, Guarujá até que não, né? Não, mas direto, longinho, mas ainda é uma caminhada ainda. E a Rio Santos sempre é preocupante na questão de acidentes, como é mão dupla, né? Entendi. Mão dupla, é perigoso. E nos finais de semana aquilo tem. Se bem que nós estamos em inverno, mas mesmo assim tem um volume de trânsito, né? Vamos à próxima matéria desta manhã de quinta-feira. Cartórios, olha só. Cartórios registram o primeiro semestre com o segundo maior número de mudanças de nome e sexo em São Paulo. O estado de São Paulo registrou nos primeiros 6 meses de 2022 o segundo maior número de pessoas que mudaram de nome e sexo em cartórios de registro civil em um semestre desde a decisão do do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o direito dos transgêneros e transexuais que adequarem sua identidade percebida, a identidade real em seus documentos de identificação. O número é maior que o verificado em 2021 e o segundo maior desde a autorização do STF em 2018, ficando atrás apenas de 2019. No total, foram 542 alterações no período, 23,5% a mais que os 439 atos do ano passado e apenas 0,6% menor que as 545 mudanças de 2019. Ano em que foi possível contabilizar o primeiro semestre de atos, uma vez que a decisão do STF passou a valer em junho de 2018. A decisão prevê a possibilidade de alteração do nome e gênero sem necessidade de cirurgia de mudança de sexo ou de autorização judicial, permitindo a realização do ato diretamente nos cartórios de registro civil em todo o país, em procedimento que pode ser efetuado até no mesmo dia. Cartórios estão lançando o cartilha oficial de orientação sobre o procedimento. Até a decisão de 2018, Márcio, esse procedimento era bem custoso, viu? Bem demorado. A pessoa tinha que constituir advogado, entrar com pedido no registro civil, que virava um processo judicial de investigação, de idoneidade, para ver se a pessoa não tem, né? Se por acaso não está tentando burlar, era um procedimento bem complicado. Você tirava certidões civil, criminal, trabalhista, Receita Federal, Justiça Federal, eleitoral, tirava tudo. Aí depois de passar por um crivo, você conseguia a autorização judicial e eles modificavam no assento de nascimento. Isso quando
deu uma flexibilizada e parou-se de exigir a mudança, né, cirúrgica. Sim, Né? pode ser, é uma questão de se identificar, né? De identificação, porque é assim, Márcia, fica difícil para a gente comentar a respeito, seria bacana trazer uma pessoa aqui que entenda, né, e possa transmitir de forma... Eu vou simplificar. É uma questão de vontade de se sentir-se bem e escolher. Agora Você é uma pode questão mudar de o seu sentimento. nome, porque de repente você não pode concordar com o nome que você tem, você não pode gostar do nome, você pode alterar. Você pode alterar porque você não se entende mais naquela forma, você se entende de outra forma e vai mudar, tanto para masculino quanto feminino, ou não gostou do nome, vai alterar. É seu, você tem esse direito, né? A evolução... Só não pode virar uma... Então, toda semana eu vou trocar. É nesse ponto que eu ia tocar agora. Veja, inicialmente eles permitiram fazer uma evolução da mudança do nome com a aplicação do nome social. Não sei se você lembra, né? Vários documentos. Eu acho que o título eleitoral foi o primeiro que permitiu você inserir o nome social. Aí foi gradativamente permitindo-se que altere o nome no assento de nascimento. Entretanto, o sexo ainda ficava meio, sabe? Porque se você se chama Márcio, você vai e muda para Márcia e o seu sexo continua como masculino, isso pode te trazer uma condição vexatória. Vamos né? pegar um outro lado. Imagina as pessoas que são artistas. Muitas pessoas não têm o nome que usam, né? Tem um nome artístico e existe o nome real. Muitas vezes eles podem alterar o nome artístico e colocá-lo como sendo nome sim, verdadeiro. não, isso sempre pôde, viu? Os Isso cantores e tudo mais, porque tem o nome verdadeiro de nascimento que era difícil alterar. Agora pode ser feito. A gente conhece várias pessoas que inseriram, né? Xuxa é uma, Sim, então, Lula é outro. Aqui na cidade tem um amigo nosso que também ele alterou, ele tirou o segundo nome e inseriu o nome do que era conhecido na cidade, entendeu? Então é um avanço, é lógico. É uma regra, né? Agora criou-se uma nova condição, a lei, respeitar a lei. Não pode, lembrando que o processo é simples, porém é feito todo um levantamento quanto à sua condição, né? Seria interessante de dar uma olhada na cartilha. E tudo mais, porque eu não sei se é exigido isso. Porque, na verdade, assim, eu posso estar com o nome totalmente comprometido e vou mudar de nome, mas isso não significa que eu vou me lembrar dos pepinos, não. Eles continuam. Eles seguem com o nome, seu Eles próprio são nome. rei persecutórios. Como é que é? Rei persecutórios. Vocês entenderam Eles agora? eles São rei persecutórios? Rei persecutórios. Eles perseguem você. Eles estão te perseguindo. Os processos não largam nosso outro, não. O processo é outro. Viu? Vamos o nosso rei persecutório. Rei persecutório. Rei persecutório. Nova pra mim. Cada dia. Tu quer aprender palavra nova? Assista o Ciro Gomes falando, porque ele é muito legal. Né? Candidato. Ele é muito legal, cara. Vamos persecutoriamente, que as notícias não nos perseguem. Vamos. E Ministério Público autoriza a demolição de escolas em Cubatão. André, Martim Afonso, no Jardim Nova República, inicialmente era um canteiro de obras, utilizou-se como escola e tudo mais. Ele foi adaptado, né, para virar escola. A escola necessária, e depois veio uma situação de que a escola necessária ser demolida e o Ministério Público autorizou a demolição dessa escola, unidade. Da unidade de ensino. Vamos ler aqui. Ante a apresentação do cronograma temporal de duração total da obra, evidencia-se que a demolição demonstrada ser mais benéfico aos usuários em razão do custo e lapso temporal inferior para a sua conclusão. Concordo com a demolição do prédio público, devendo ser rigorosamente seguido o cronograma apresentado pelas folhas 1033 e 1034. Mediante o encaminhamento pela municipalidade de relatórios mensais acerca do andamento da obra e a correspondência ao período indicado. Foi aprovado, foi de Cubatão de 23 de maio de 2002, Carolina Capachim da Ross, promotora de justiça, e Natan Eduardo Muneira Pereira, analista jurídico. Trocando em miúdos. Pode demolir, vai ter que apresentar para reconstruir. Para reconstrução e tem prazo. Prazo, 360 dias, isso está no processo. 360 dias para demolir? Um ano? A partir da demolição. Aí que começa. Não.
A partir do início das obras. A obra começa com a demolição. Então, mas quando é que começa? Aí a gente cai numa pegadinha, tá? Mas isso a gente não tá fazendo uma crítica à decisão, não é isso? É que a decisão Quem determina que a trabalha obra... com obras sabe que, por exemplo, o nosso município de Cubatão tem um problema de autorização, de emissão de alvará. Você começa a obra, o alvará não sai, mas com acho que 30, 60 dias já é automaticamente permitido que você continue a obra. Então você meio que fura uma data e isso aí é que a gente precisa que os nossos fiscalizadores municipais fiquem em cima. Porque no processo tem lá o cronograma, viu, Márcio? Primeiro mês, primeiros 30 dias, que não está em mês, está em dias. Primeiros 30 dias vai gastar aproximadamente uns 300 mil. Que é a demolição. É, a demolição. O segundo e terceiro mês são os que mais vão se gastar. O segundo mês acho que vai gastar 2 milhões e o terceiro 1 milhão. E depois vai caindo gradativamente. Ao longo dos 360 dias, você vai gastar 5 milhões 839. Eu sempre falei aqui, André, que a cidade de Cubatão ela foi projetada no início da década, né? Através do governo Campos e também os governos anteriores, que ela foi projetada para 30, 40 anos. Já passou isso. Exato. É necessário uma nova análise, porque nós temos aí escolas enormes, que na verdade não estão mais onde são os verdadeiros núcleos habitacionais. Isso. As escolas precisam estar próximo das famílias, próximo das crianças. É inadmissível que uma criança tenha que pegar um ônibus para chegar na escola. Eu também acho isso. Isso não é natural. A gente entende que é um paliativo, mas chega de paliativos. A construção dessa nova unidade do Jardim Nova República é necessário. O jardim merece, as crianças merecem. E eu entendo que o poder público vai iniciar essas obras, até porque tem essa questão do Ministério Público envolvido. E principalmente reflete diretamente na vida das crianças. Então, Márcio, e esse problema aí, ele se arrasta desde 2015. 2015 foi instaurado um processo, um inquérito civil, né? Aí para apurar as condições da escola, mas de lá para cá foram feitas aqueles tapas, né? Vamos aqueles começar tapinhas. Aqui. Céu, no centro da cidade, público é de fora. A escola, dentro do Parque Aneninas, o público é de fora. Então. Lorena, a grande parte do público não é dali. Não é do bairro lá, né? Da Vila Nova, né? Rio Grande do Sul, a MEI, a UME, Unidade Municipal de Ensino, Rio Grande do Sul, também grande parte dos alunos não são dali. A Mato Grosso, grande parte dos alunos não moram na Vila São José. Então, há necessidade, sim, de uma reanálise, projetar a cidade para mais 30 anos. Exato. É necessário observar isso. E as coisas são dinâmicas. A mudança é dinâmica. Márcio, mas o nós problema estamos envolvendo... Você tem um poupa-tempo na cidade, Márcio, que é uma coisa dinâmica. O problema da cidade de Cubatão, Márcio, é que a gente ainda fala do polo industrial, cara. A gente ainda fala, ai, que saudade da Uzi Minas. Acabou, meu amigo. O polo industrial não é amigo de Cubatão. Então, a cidade é uma cidade industrial. Exatamente. Só que nós não estamos nem de um lado nem do outro. Exatamente. Mas o cara ainda fala, mas naquela época... Olha, aquela época era uma época de abonança. Acabou. Mas ainda é responsável pela arrecadação. O ICMS ainda é nosso grande arrecadação. Mas, Márcio, o que adianta? A nossa arrecadação... Uma vez eu conversando com o secretário de Finanças, ele falou o seguinte, ela nunca caiu, tá? Nossa arrecadação nunca caiu. Não, sim, sempre se manteve. Sempre se manteve. E ela cresce, no mínimo, a questão vegetativa, de 1 a 2%. Exatamente. O que aumentou foram as despesas. Mas, André... Aí é que está o problema. É aquela velha situação, o sujeito reclama da vida inteira do serviço dele, mas é aquele que o sustenta. Então, Márcio, mas a gente precisa buscar novas alternativas, meu amigo. Primeiro precisa se adequar às coisas, deixar de se investir desnecessariamente, cortar gastos, enxugar a máquina. Se você está investindo no transporte, é porque você precisa investir em estrutura. A partir do momento que você investir em estrutura, vai repercutir no transporte. Mas é lógico. Vai haver uma redução de transporte. Mas cara, tem que pensar em... Aí você vai conversar... É difícil, né? Você vai conversar com pessoas, tem gente que lembra das festas de bairro. Aí era bom... Pô, meu amigo, me desculpa, cara. Festa de bairro hoje qualquer pessoa faz. Você fecha a rua, coloca lá e não precisa mais de prefeitura fazer festa de bairro. Acabou isso, acabou. A gente tem que pensar. A prefeitura pode dar a estrutura, fornecer a estrutura, mas para isso que tem uma estrutura para ser fornecida. Não dá para ficar contratando palco toda vez. Então, Márcio, mas as pessoas ainda pensam que a festa de bairro é o que... Tem local onde tem as festas, né? E ali acontece. Agora tem que ter estrutura. Né? Tem que ter estrutura, tem que ter... Bom,
Vamos pensar para frente. Vamos pensar para frente. Então, essa escola vai ser demolida E será reconstruída. e nós vamos Só um estar detalhe, o vereador Rochinho, ele entrou em 2021 com uma ação popular, ele diz ele que ele não é contra a demolição, mas ele pede uma audiência pública com a apresentação do projeto executivo, né? E transparência, que é isso que a gente não tem na... Uai, mas a só infelizmente. pede o acesso ao processo, pega a planta do negócio. Se o Ministério Público já tem, a Câmara também não? Então, no processo não tem projeto lá não. Então tem que processo, cadê o processo? Vai construir como? Como é que já tem os valores se não tem um projeto? Tem uma imagem lá, de uma imagem de um envelopezinho que tem um CD dentro. Mas Vamos ver se eu consigo pegar o CD, de repente tem mas animação. não tem a descrição dele, tem que ter um projeto ali, porque não dá. Todo o processo, ele tem todo um trâmite, né? Não, a gente faz assim, ó, nesse- facilita, tá vendo? Aqui, esse aqui é um projeto, a gente desenha um quadradinho aqui, aqui vai ser o pátio e aqui vai No ser o memorial portão de entrada. descritivo, não tem? Vai ser descrito o que usa, qual material. Provavelmente quanto vai eles ser. devem apresentar com Tem o que tempo, ser né? feito, tem que ser feito o projeto inicial e a despesa que a empresa vai ter, ela vai apresentar isso. Não, a despesa tem lá, cronograma de custos de gasto tem Mas lá. a despesa só pode acontecer, eu não posso prever uma despesa se eu já não tenho um projeto. Acredito que eles tenham, né? Eu Mas esqueci o nome que tem agora no termo que todo processo público ele tem, antes mesmo de se fazer a licitação, né? Tem um memorial descritivo, que tem que ter tudo ali que vai ser feito, e a forma, o projeto. Quem apresenta o projeto? A empresa que apresentou o projeto? A prefeitura que determinou como vai ser o projeto? Então não dá para dizer, vamos construir uma escola. Tem que estar tudo pronto já, né, ali, né? aí é o setor de obras, Não é né? um puxadinho, né? É uma escola. Eu acredito que tenha isso lá, né? Deve ter, deve ter. Eu acredito. Deve ter. Agora, mas tudo que é. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima Vida que matéria. segue. Vida que segue, e o Bolsão, o Jardim da República merece. Merece. O 9, o 7, o 8, merece, né? E cemitério de Cubatão vira manchete devido às péssimas condições. Alvo de reclamações constantes, o cemitério apresenta péssimas condições na estrutura, limpeza e segurança. Voltamos a falar de estrutura. Voltamos a falar de algo que está construído, que foi na década de 90, início de 90, teve o aumento ali do tamanho do cemitério, né, das gavetas e tudo mais. E o que não se tem é manutenção. Exato. O que não se tem é segurança, roubo de campas, toda a situação que é de responsabilidade da municipalidade, essa segurança, e os furtos estão acontecendo. Bom, vou voltar aqui nosso falecido amigo Rubens Marino, que na época colocou as concertinas, né, que são aqueles arames farpados que ficavam em volta ali do Cemitério, né, garantindo, proibindo assim o acesso, dificultando o acesso ali e o roubo das campas, né, e o furto nas campas. A população se sente exposta quando dos velórios acontecem, foi passar a madrugada. As pessoas se sentem indignadas quando entram no cemitério e vê totalmente abandonado, sujeira. Nem no dia 2 de novembro do ano passado foi observado uma melhoria nessas condições. Eles costumam sempre dar um tapa, né? Dá uma Quando chega geralzinha, próximo de né? finados, dá aquela geralzinha, Mas bonitinha. agora a lavam. situação está realmente é muito constrangedor isso. E tem direito o município quando reclama. Claro que tem. Foi feita uma denúncia no Ministério Público, até uma mídia Lembrando- grande da região noticiou, né? E ela fez uma matéria durante a noite e estava tudo escuro. A capela está totalmente arrebentada, com os vidros arrebentados, os ar-condicionados dificilmente funcionam, fica abandonado, não tem uma limpeza, não tem uma conservação. Não tem, então, o jardim, quer dizer, um lugar onde deveria ter uma condição melhor para que as pessoas, no momento de dificuldade de despedida, possam se sentir, não vou dizer bem, né? Mas tem uma percepção maior, ainda vem essa questão do abandono. Ou seja, você está aí no sepultamento de um ente querido e vê um abandono, quer dizer, Não é fácil. pior, né? Fica pior, né, André? Bem pior mesmo. Espero que seja feita alguma coisa, viu, Márcio? Porque a gente já viu no passado outros também, que foram lá, O fizeram município não tem circo verba, e tal, não tem pá, verba sei para o quê, babá. Precisa de um TAC, de um wave, alguma coisa assim. Pô, você deu uma boa sugestão. Olha, poderíamos buscar um wave para poder fazer a reforma e a manutenção. Reforma, né? Um wave de manutenção. Manutenção, pô, né?
Pois é. Poderia sim, uma boa ideia sim, né? Se já conseguiram alguns deles para coisas mais complexas de resolução, né? Acho que o cemitério, pô, o Poupa Tempo mesmo é fruto de um wave. E construir aquilo. Sempre se falou do cemitério que se tem dentro do cemitério, né? E o pessoal sempre falou, olha, estão lá as polacas sendo sepultadas, é um cemitério israelita e toda uma situação. Dentro do cemitério municipal. Eu queria que se tivesse a mesma observação quanto ao cemitério, que não é para ser abandonado. A gente faz toda uma... observa, olha, tem um cemitério lá dentro bem ajustado. E o restante? É necessário. Todos que estão ali, né, tiveram a sua história dentro da história da cidade de Cubatão. É necessário um respeito. Não só aqueles que ali, os restos mortais são enterrados, mas também as pessoas, as famílias que fazem parte. Até pouco tempo tinha no site da prefeitura um link de consulta dos túmulos, né? Que você podia localizar o seu ente querido pelo nome, tinha isso. Também não tem mais. Lembrando, nós já tivemos um escândalo no cemitério contra a questão das campas que foram alteradas, pessoas que foram retiradas de local, de né? local, sem prévia autorização da família, sem tal prazo vencido. Todo um escândalo envolvendo aí o cemitério de Mas Cubatão. o sistema de manutenção lá de campas também não é regulamentado, né? Se não me engano, é um particular que presta Era um serviço particular lá. que, inclusive, tinha escritório dentro do próprio cemitério. Então, ele exercia lá, tinha uma autorização de um prefeito bem do passado, ou era da mulher. É um monopólio que existia, né? Não vou nem te falar que é monopólio, viu, Márcio? Porque assim, cara, a gente tem que ser sincero. Da seguinte forma, ninguém quer ir em cemitério, ninguém tá nem aí pra cemitério, tá? Só sente mesmo quando perde um ente querido. Domingo agora o pai da minha esposa faleceu e nós fomos em São Vicente, né? E realmente lá é até um pouquinho mais bonitinha a entrada. Mas quando você adentra mesmo as campas, você vê que há uma falta de zelo de modo geral, barato pra tudo quanto é lado. Tinha umas campas lá que eram recém-abertas, estava cheio de mosca, sabe? Tem um... Vamos observar. São assuntos que poderíamos sentar para discutir, mas... Vamos esperar essa mudança. Mudança não, né? Essa manutenção do cemitério. Essa manutenção. Vamos buscar em alguma cidade vizinha, né? Algum modelo que funcione, né? Algum modelo que funcione e traga para cá, pô. Cemitério, manutenção. Vamos à próxima matéria desta... Sigamos. Vamos seguir em frente? Assim, teoria da amizade. Você conhece a teoria da amizade? Agora tu deu uma quebrada. Agora, não, mas caramba, tava até tenso o negócio. A amizade. A escritora, educadora e acadêmica australiana Mobina Ahmed é a responsável pela teoria da amizade. De acordo com o estudo, durante a vida, só é possível ter 6 tipos de amigos. O restante das pessoas tornam-se apenas colegas ou conhecidos. A pesquisadora preparou um teste online e o enviou para aqueles que ela julgava serem amigos. Mas, nessa lista, estavam também incluídos aqueles amigos Tem das amigo redes que foi sociais. reprovado? É isso que eu tô lendo aí? E que você nem mantém grandes frequentes vínculos. Ao analisar as respostas, a acadêmica chegou à conclusão de que existem 6 tipos de amizades divididas em 6 níveis e que você confere a seguir. Vamos lá? Pré-conhecidos. São aquelas pessoas que você conhece apenas por nome e que podem vir a se tornar amigos, mas que, por hora, não são. E muito provavelmente nem venham a ser. Então aí existe uma expectativa de se tornar amigo. É pré-conhecido. Pré-conhecido. Os conhecidos nível 1. É aquela turminha que faz parte do seu dia a dia, como a galera da escola, da faculdade, do trabalho. Mas, apesar da proximidade, essa conexão tende a ser temporária. Conhecidos nível 2. São aquelas pessoas que você encontra casualmente em ocasiões especiais, como aniversários. Vocês são próximos, se dão bem, mas não têm laços mais estreitos. Conhecidos nível 3. Sabe aqueles amigos que você pode passar um tempão sem ver, mas quando se encontram, parece que nunca ficaram afastados? Então, aqui os vínculos já vão se tornando mais fortes e diferenciados. Pré-amigos, olha só. São aquelas pessoas que você acha que tem potencial para serem parceiras da vida, por causa dos gostos em comum, etc. Mas cujo potencial ainda não foi explorado. Fica só na amizade platônica.
mas tem tudo para dar certo. Já tá com a ficha pré-aprovada, hein? E o sexto, que são os amigos, são pessoas com as quais você sabe que pode contar, tem um vínculo mais forte e cuja amizade se desenvolve e se mantém sem grandes esforços. O que eu defino como um amigo é que a maioria das pessoas define como o melhor amigo, explica a australiana. Tá aí, 6. Se ela define o amigo como o melhor amigo, então o círculo de amizade dela reduz bastante, hein? Ah, cara, a amizade primeiro que a gente tem que entender que a amizade não nasce de um dia pro outro, né? Você constrói ela, né? Com o tempo, às vezes é um amigo de infância, ou um amigo do profissional que acabou frequentando a sua casa, os mesmos gostos, mudam de empresa, mas não perdem um contato, sempre que podem estão juntos, passa-se anos sem se ver, mas quando se vê, aquilo que ela falou, né? É como se fosse ontem, não parece que estão afastados, e eu acredito que esse seja o amigo, né? E tem aquela sensação, Márcio, não sei se você já passou por isso, quando você conhece uma pessoa pela primeira vez, mas você sente que essa pessoa, sei lá, já foi teu amigo em outra vida. Eu tenho alguns casos, tem até um amigão na Praia Grande, eu acho, não sei se ele tá assistindo, né, o Jefferson. Aí, Jefferson, você já é considerado amigo, aí, sexto nível. Eu falei pra ele, já falei pra ele várias vezes, que eu falei, cara, a primeira vez que eu conversei com você, parece que a gente se conhece, então as coisas vão... Sabe, os amigos dele, os meus amigos, parece que a gente fazia... Eu brincava, falava que a gente... a gente foi do Império Romano. Olha só. E a gente foi pra batalha, mas morreu os dois, mas a gente foi pra batalha. Morreu junto. Então você fica com essa sensação. Eu acho que esse amigo é aquele que você leva com o tempo, você constrói. Sempre me foi dito uma questão de análise com amigos, e eu sempre imaginei, né? E isso eu tomei como uma observação muito forte. Dos amigos que você tem, qual deles realmente iriam se dispor a te ajudar? Cara... Qual deles você poderia pedir o auxílio e eles estariam presentes? E desses aos quais você poderia pedir auxílio, qual realmente deles iria te ajudar, sabendo que você não teria condições de retribuir? E qual desses que poderiam te ajudar, sendo que não poderia... entendendo que você não poderia retribuir, manteriam isso. E dentre esses poucos que ainda ficam, qual deles, sabendo que você necessita de uma ajuda, que não tem condições de retribuir, e mesmo assim não esperariam você pedir, e sim oferecer ajuda? Mas difícil, aí você entra muito... Porque a nossa vida pessoal, cada um, né? Eu não sei se eu fiquei muito confuso, se eu consegui explicar. Não, você deu uma... Ó, eu vou resumir isso aí. Amigo não é aquele que separa a briga, é o que já chega na voadora. Esse é o amigo. Amigo é aquele que não deixava nem você brigar. Não, ele não quer nem saber, ele tá indo pra cima, já chega na voadora, depois ele discute, ele abre discussão, né? A gente brinca assim, que amigo é quem já chega na voadora. Chega dando porrada. Mas não é, cara, às vezes, por exemplo, você não vai pedir pro seu amigo que ele faça algo que vá prejudicar ele. Sim. Então, ele vai fazer de tudo pra te ajudar, mas você não pode cobrar dele algo que vá prejudicá-lo. Dos amigos que você tem, qual deles se auxiliaria se você não tivesse condições de retribuir? Então, vamos lá, você precisa de dinheiro, quem que você vai pedir? E qual deles te ajudariam? E qual deles, sabendo que você precisa, não iria deixar você pedir, antecipar? Cara, é raro, você coloca dinheiro no meio. Não, eu tô colocando dinheiro como uma forma, mas pode ser Entendi. de tudo. O André tá precisando de tal, né? Cara, vou lá no André, vou ver o que ele tá precisando. Não, de repente, você vai, mudança, fiz uma mudança. Preciso instalar um armário, quebrar alguma porta nessa. Tem um amigo teu lá de uma escuta? Pô, amigo, tem como ir lá em casa lá? Pô, amanhã? Demorou, vamos lá. Tu não vê o cara 6 meses, 1 ano... Mas tu ligou pra ele, pô, amanhã tá de boa? Vou fazer uma mudança. Amanhã eu tô aí, vambora. Vamos pegar um camarada, amigo nosso em comum, que tá distante, Sasquatch. Marcos Sasquatch. Esse é uma pessoa que tá sempre distante, mas quando precisa amigão, malandro. É um amigão mesmo. Marcos Sasquatch, né? Ele tá aí. Grande cara, viu? Grande coração. E assim, conhecido dos idos de 2000, né? Época de Summer Dance. Até antes, eu conheci ele antes. A gente fazia os bailes no Casqueiro lá, pô. Baile no Casqueiro, lá no Patrício Hollywood, também. Era uma galera muito bacana. Uma galera bem bacana. Bom, amizade é isso. Cada um tem o seu jeito. A amizade também, Maria Clara deve ter os critérios dela para amizade, André tem os critérios dela. Não, todo mundo tem, né? Todo mundo tem seu critério, né? E a verdade é essa, né? Amigo é coisa para se guardar. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Dizem que nós somos a somatória das 6 pessoas com quem mais convivemos, né? Então, escolha as melhores amizades. O programa hoje tá bem assim, profundo, né? Pô, caramba! Tá.
Falar de amizade não é fácil não, bicho. É coisa séria. É isso. Por falar em amigos, Manuel Herzog está lançando um novo livro e nós vamos estar falando a respeito disso. Bacana. Manuel Herzog, que foi indicado também, né, como uma grande revelação por Chico Buarque de Holanda. Olha. E não Parabéns, conhece Manuel hein? Herzog. Pegou o livro, esse é um grande escritor do Brasil. Parabéns, Então hein? tá aí Manuel Herzog, grande mestre. Chegamos ao final? Chegamos ao final, André. Eu acho que acabou, hein? Acabou, e acabamos menos de uma hora, né? 43, 43 tá bom. minutos. A gente tá Quase quase, Marcelo. lá. Falta um pouquinho Quase só, lá, cara. quase lá. Tá quase. Quase Mas lá. foi bom, o programa foi bom. Espero que as pessoas que acompanharam ou que venham assistir, né, o conteúdo depois, gostem e saibam que aqui a gente sempre traz informação de qualidade, com fonte e responsabilidade. Já que você falou que o programa também é profundo, há uma análise quanto à vida, quanto às redes sociais e quanto às dificuldades. Cada um enfrenta seus problemas, enfrenta suas dificuldades. Muitas pessoas não publicam seus momentos difíceis, né? Até mesmo porque muitas pessoas entendem como vitimização. Vitimização, né? Na verdade, não é isso. Muitas vezes você vai publicar algo mostrando uma dificuldade para mostrar que a vida não é fácil. A vida não é simplesmente aquilo que está no Facebook. Nós utilizamos o Facebook para propagar algumas coisas. E algumas pessoas colocam o Facebook e muitas delas entendem como sendo uma vida maravilhosa. Nem todos têm vida maravilhosa. Ou melhor, ninguém tem uma vida maravilhosa. Existem momentos especiais, momentos em que você pode ter aí aquele momento especial, aquela questão da amizade, do ente querido, da pessoa amada. Você vive esses momentos. Mas no dia a dia, tem sim dificuldades, tem sim obstáculos e nós estamos aqui para superá-los. É assim que eu acredito. As dificuldades existem e nós vamos superando, perseverando. Afinal de contas, quem tem Deus no coração não tem obstáculo na sua vida. Muito pelo contrário. Tem a certeza de superar, vencer e o entendimento que essa vida é só uma passagem. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É isso aí. E com vossas belas palavras, eu fico por aqui. Vai falar mais nada? Vai falar nada? Vai fazer um comentário? Só dar uma boa semana para todos e que semana que vem estaremos aqui de novo com mais conteúdo. Mas quero fazer uma... Não, peraí, deixa eu fazer um merchan. Tem churrasco esse fim de semana? Não tem. Esse final de semana a gente... Talvez tenha. É que às vezes a pessoa vê você fazendo churrasco e acha que você tá abonado, né? Não é, cara. Você tem um pedaço de carne desse tamanhinho. É o momento que ele ficou legal ali. Legal. Aí chega um amigo, pô, tá fazendo nada? Pera aí, o cara chega com mais um pedaço. Já são 2 pedaços de carne. Aí você vai cortando bem pequenininho, vai assando, dura o dia inteiro. E na verdade você não tá ali para comer a carne, né? Você tá ali para diversão, pela companhia, pela amizade. Você tá para curtir a companhia Maria Clara, das pessoas. você tem algum parabéns especial para dar no dia de hoje? Então, pode falar qual parabéns? É pra minha mãe, Patrícia. A mãe Patrícia, que faz aniversário hoje. Parabéns, feliz aniversário, tudo de bom. Deus Parabéns. abençoando a sua vida. Tanto a Patrícia como as outras pessoas também que estão nascendo nesse dia, né? Ah, Alcione também. Tinha Alcione para Maria Clara, né? Que tem conhecimento. Mais alguém? Não, acho que do dia 21, né? 21 de julho. Então tá aí, parabéns. Parabéns. Patrícia. Parabéns, tudo de bom, felicidade, sucesso. Muitos anos de vida, muitas realizações. Mantendo a paciência, mantendo o alto astral, a perseverança sempre e tendo êxito nos seus projetos aí. Que Deus te abençoe. Tudo. E, mudando de assunto, fazendo um merchanzinho, pessoal, quer ficar bem informado? www.todosporcubatão.com. A gente chama de TPC Notícias. Eu conheço o André nos idos de 2000, um pouquinho antes, desde a época de rádios, as rádios começaram, a gente conhece o André. E o André sempre foi uma pessoa ligada à musicalidade, DJ, produz seus sets e tudo mais. Eu não sei se tem feito alguma coisa. Não, isso já não tá mais tempo não, cara. Chega em casa. E o André sempre foi uma pessoa envolvida com essa questão, não tanto ele quanto a Pitica também, sempre foram pessoas envolvidas com questão social. E agora, de um tempo para cá, ele colocou esse site à disposição para se mostrar conteúdo, para dar informações às pessoas. Isso é importante. Quanto mais informações o cidadão tem, melhor se torna a cidade que ele mora. É que, Márcio, por exemplo, nós tínhamos o Ideias para Ajudar Cubatão, que era uma página de Facebook. Lá atrás, eu deveria ter começado já como portal, mas, né, a época era rede social, né, você tem a plataforma, ela é até mais fácil, só que ela também te limita em algumas coisas.
E o problema da rede social é que assim, ela é muito quente, né? Muito E ao dinâmica. mesmo tempo ela esfria. Então a notícia é hoje. Você coloca a notícia hoje, tá lá, tá em top. Amanhã você vai tentar procurar ela, você tem uma dificuldade, Ela já não aparece mais ali. né? Você tem uma certa dificuldade. E o portal não, você pode entrar, tá? Os Por conteúdos, isso você organiza. que nós observamos o site. da Rádio Exatamente. Virtual Porque se você mantém. deve ter recebido muitas críticas quando o cara falou, pô, mas tu vai fazer um site agora? Eu falo assim, não, meu amigo, você constrói conteúdo pra frente. Só para informação, a Virtual foi uma das primeiras a se tornar virtual. Desde 2008. Aí, ó. Desde 2008 o site está no ar, transmitindo 24 horas por dia. E as pessoas perderam Vão o- 14 anos, né? As pessoas perderam o hábito de acessar portais, né? A gente chama de site, mas na verdade são portais, porque o Facebook também é um site, né? Sim. Quem sabe, o Não, Facebook é um rede- site, tá, gente? rede social. É que ele tem uma função um pouco mais específica. E as pessoas perderam esse hábito. Então eu faço algumas publicações no portal e compartilho na página de Facebook. E normalmente você só coloca assim, não é a manchete, você coloca um resuminho chamando para o conteúdo, né? É igual nós fazemos aqui, porque para colocar a matéria toda é mais uma informação para que você Pra queira atiçar conhecer. a Se você curiosidade. quiser saber alguma coisa, você vai buscar mais. É o que a gente pode trazer de informação nesse meia hora. E as pessoas, assim, vê a imagem, vê a manchete e lê a primeira linha. Aí faz perguntas que estão na matéria. Né? Mas isso é... Deixa eu dar um alô, falta atenção, do hábito de diretores de, leitura. escolas. Nós estamos começando a acompanhar as atividades das escolas. André, vamos ficando por aqui? Você falou em diretores, os diretores foram... Regressaram. Eles Vocês foram- são responsáveis pela administração. Não, eles foram admitidos, o sindicato deles entrou pro sindicato dos professores, não foi? Aconteceu um Alguma negócio coisa assim? Sindicato, acho que vamos. Eu acho que eles foram Próxima absorvidos. quinta-feira vamos falar a respeito? É interessante isso. Vamos falar a respeito quinta-feira. E perguntar, né, o pessoal do sindicato, tudo bem com vocês? Como diria O Márcio Teletubbies, disse que tá com saudade de vocês. como diria os Teletubbies, é hora de dar tchau, né? É hora de dar Dar tchau. tchau. Maria Clara, gente. gratidão, André. Grande abraço, valeu. Agradecendo sempre a sua audiência. Daqui a pouquinho o conteúdo está à disposição no nosso site, que também está no nosso canal do YouTube. Fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News. Nós não tivemos problemas técnicos nos últimos dias que prejudicou a transmissão do Virtual News, mas agora, como eu disse, obstáculos existem, né? Jânios diria forças ocultas, né? Outros dizem forças negativas. E a gente entende que são obstáculos que Deus permite que nós possamos evoluir e ficar ainda melhor. Gratidão e até o próximo programa. André, vamos fechar juntos as câmeras aqui? Vamos até lá? o próximo programa, se Deus quiser. Abraço.